Olá, olá, graça e paz a todos vocês, mais um vídeo aí no canal, dessa vez respondendo a uma pergunta de um aluno. Professor, a Reforma Protestante começou em Lutero? E aí, começou em Lutero? Bom, se você quiser saber, fica ligadinho que depois da vinheta estamos voltando para responder, ok? Solta a vinheta! Olá rapaziada, graça e paz para vocês, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, me chamo Fábio Xavier, se você está chegando pela primeira vez nesse canal, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, vou te convidar a você se inscrever aí, tá bom? E já aciona aí, certo? As notificações para você estar sempre recebendo os nossos vídeos. E hoje vou estar fazendo um vídeo, na verdade vou estar respondendo hoje a uma pergunta de um aluno que me perguntou assim: professor, a reforma aconteceu em Lutero? Então nós vamos estar falando um pouquinho agora. Claro que a gente não dá para falar num vídeo como esse sobre todos os pré-reformadores, mas vamos estar respondendo essa pergunta aí, tá bom, do nosso aluno, ok? Beleza. Bom, eu quero começar já a gente desconstruindo uma ideia que nós aprendemos desde o ensino médio, certo? Quando a gente começa a estudar história, nós aprendemos que a reforma parece que começa em Lutero, certo? Parece que Lutero ele é o gatilho da história para poder iniciar a reforma protestante, certo? E, na verdade, a gente sabemos que não é assim que acontece a reforma protestante, ok? Então, vamos lá. Vou tentar, em poucas palavras, estar falando um pouquinho sobre a reforma, como chegamos até Lutero, certo? Bom, dentro da história, nós vamos estudar uma galera chamada pré-reformadores, ok? É isso aí, pré-reformadores, certo? Bom, diversos pré-reformadores, mas nesse vídeo, para não ficar muito grande, eu vou falar apenas de alguns pré-reformadores. Mas vamos lá. Primeiro, a gente acha assim, que a reforma acontece em Lutero. Pessoal, se eu falar para vocês que a reforma não acontece em Lutero, não começa em Lutero, e a reforma também ela não acontece de forma institucionalizada, de uma forma teológica. Não, peraí, professor. Quer dizer que a reforma não aconteceu dentro da igreja, de uma certa forma, não. Se a gente parar para analisar bem a história, nós vamos perceber que esse movimento ele começa com um movimento cultural. Um movimento cultural. Esse movimento é conhecido como a Renascença. Você estudou isso em história, estudou? Você ainda lembra? A Renascença. Pessoal, o que foi a Renascença? A Renascença foi um evento do século XIV, século XV, certo? Foi um movimento cultural que acontece no norte da Itália. E esse movimento, ele praticamente irá tirar do poder da igreja, da mão da igreja, certo? Os cinco principais, as cinco principais áreas que a igreja católica ela dominava, ok? São elas: a economia, a arte, certo? A ciência, a religião e também tem outra que a gente lembrar que é a política. A política. Então veja, como é que vai acontecer? Professor, a Renascença vai tirar da igreja? Vai. Esse movimento político, esse movimento religioso, esse movimento cultural, ele tira da mão da igreja. De que forma? Assim, ó. A economia. A economia quem mandava era a igreja católica. Quem mandava era a igreja é que dominava a economia, lembra? Beleza. Porém, quando chega no século XIV e século XV, quando começa, certo, a acontecer o programa de expansão, certo, as grandes viagens marítimas, tá certo, a descoberta de outras localidades, então começa a se criar outra classe econômica dentro da Europa, chamada de burguesia, ok? Pronto, a burguesia, ela começa a tirar da mão da igreja uma área que é a economia. Então a igreja dominava a economia e a igreja falava que você não poderia ser rico e não poderia servir a Deus, a riqueza era só da igreja, todo aquele papo, tal. Aí aparece uma classe dizendo assim: cara, eu quero ser rico, mas eu quero ter religião, como é que eu vou fazer? E aí vem a questão da burguesia. Então a burguesia ela vai tirar da mão da igreja uma área importante que é a economia. A segunda vem a arte. A arte, quem ditava toda a arte era a igreja católica. Você quer ver uma coisa? Entra no seu Google e digita assim: arte do período medieval. O que é que vai acontecer? Por exemplo, se quisesse pintar
Aqui o Fábio pintava o meu rosto, mas o corpo tem que ser de um santo. Ou seja, a arte, ela sempre tem que ter um mecanismo que fosse ligado à igreja, para poder a igreja dominar, ok? Quem vai aparecer nesse cenário? Aparece Michelangelo, aparece Leonardo da Vinci. Então esses caras começam agora a trazer o humanismo para dentro da arte e eles irão tirar, de uma certa forma, a arte da mão da igreja, ok? Então a segunda área a cair é a arte. A terceira, professor, e a terceira? A terceira é a ciência. Assim como também a arte, quem mandava era a igreja, a ciência também. E a igreja, ela tinha um negócio, ela falava, né, que quem dominava a ciência era a igreja. E aí vai aparecer um cara chamado Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico vai dizer assim, olha, a igreja está errada. Não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Cara, para que ele foi falar isso, velho? A Igreja Católica vai perseguir esse cara, vai perseguir ele a ponto dele negar essa tese dele, mas o seu discípulo, que é Galileu Galilei, ele não irá negar, né? Ele vai dizer, não, tá errado, a igreja tá errada, quem gira não é o Sol, quem gira é a Terra, beleza? Então caiu da mão da igreja a questão da ciência. Aí vem a política. Quem dominava a política era a igreja tirava, colocava, tá? Aí aparece quem? Aquele cara que você não gosta de ler no ensino médio. Aí vem Maquiavel. Ele escreve o quê? O Príncipe. Cara, que leitura chata o Príncipe, né? Mas agora eu gosto de ler o Príncipe é bacana. Aí chega Maquiavel dizendo, não, peraí, tá errado. Não pode acontecer isso. Não é a igreja que manda, é o rei que manda. A igreja não pode mandar no poder temporal, o poder temporal, não, de maneira alguma. Aí ele vai escrever o livro chamado O Príncipe. Nesse Príncipe ele vai dizer assim, olha, quem manda é você, rei, não é a igreja. A igreja católica já sabe, né? Perdeu mais uma área. Aí vem agora a área mais importante, que é para o nosso vídeo de hoje, a parte religiosa. Quem mandava e desmandava? Claro que era a igreja. A igreja mandava, desmandava, ok. Aí acontece agora o quê? Acontece uma série de movimentos, certo? Antes de Lutero, que irão tentar fazer com que esta igreja, que perdeu o seu foco, ela volte novamente. E o primeiro foco é fazer o seguinte, é fazer com que as escrituras elas sejam traduzidas para a língua do povo, para que o povo possa entender o que está acontecendo na igreja, tá? Beleza. Então vai surgir o quê? Então nesse momento vai surgir os pré-reformadores, certo? E aí vai se destacar um universitário, certo? Universitário na Inglaterra, chamada John Wycliffe, ok? Então, John Wycliffe, ele é um cara intelectual, é universitário, professor da faculdade de Oxford, lá na Inglaterra. Ele vai começar agora a questionar o poder da igreja, esse poder majoritário da igreja. Ele começa agora a fazer um trabalho de interpretar, né? Traduzir as escrituras para o inglês, certo? Porém, o que é que vai fazer? A igreja católica irá perseguir esse cara duramente, certo? Ele não consegue finalizar seu trabalho, mas seus discípulos, que é conhecido como os Lollardos, eles conseguem fazer esse trabalho, conseguem traduzir, certo, a Bíblia para o inglês, ok? Mas o que é que vai acontecer? Acontece o seguinte, quando ele faz isso, ele lança base agora já de uma pré-reforma, ok? Por quê? Porque os seus ensinos vão chegar a outro jovem chamado John Huss, lá na Boêmia. A John Huss na Boêmia, ele começa a ter contato com os ensinamentos de Wycliffe e ele começa a ser transformado, ele começa a ensinar aquilo e a igreja persegue ele, a igreja começa a perseguir ele e a igreja consegue prender ele. Mas ele também já tinha influenciado outro jovem chamado Jerônimo de Praga, certo? E seus escritos vão surgindo e vão modificando e a reforma já vai, né? E a pré-reforma vai começar ganhando aí um esboço. Esses caras chegam para fazer isso, certo? A igreja católica prende ele, certo? Julga ele e aí, quando ele está sendo queimado vivo na fogueira, aí diz assim, hoje vocês estão matando um ganso, Hans, certo? Mas daqui a 100 anos, Deus irá levantar uma águia em que ninguém mais poderá segurar. Uma provável profecia, quem sabe, a Lutero, ok? Muito bem, então nós temos aí o pré-reformador, o Wycliffe, nós temos John Huss, nós temos também Jerônimo de Praga, e aí Deus vai levantar nas barbas do Papa, em Florença, na Itália, outro pré-reformador, chamado Jerônimo Savonarola. Ele irá se levantar contra o ensino da igreja, ele irá ser influenciado pelos ensinamentos do Wycliffe, certo? Mas são perseguidos duramente pela igreja. Você me pergunta, professor Fábio, então como a reforma acontece? A reforma acontece quando o Papa Leão X, ele manda para a Alemanha, né, o seu principal vendedor de indulgências, chamada John Hans Stettil.
John Hans Stettil, quando chega na Alemanha, ele começa agora a vender as indulgências. E esse dinheiro era para ser construído, né, a igreja em Roma, certo? E aí o que acontece? Nesse momento, um monge, certo, alemão, chamado Martinho Lutero, já está totalmente transformado. Ele leu Romanos 8, acho, se não me engano, Romanos 1,17, fala que o justo viverá da fé. Então, a reforma já está implantada no seu coração e ele começa agora a bater de frente contra o sistema. E no dia 31 de outubro do ano de 1517, ele vai até a Catedral de Wittenberg e vai pregar as 95 teses, e aí começa a reforma protestante, mas não começa com ele, começa com os pré-reformadores que vieram abrindo caminho antes dele. Ok, pessoal? Então, para quem achava que a reforma começa em Lutero, ou não começa em Lutero, a reforma tem uns pré-reformadores, certo? E olha que eu falei apenas de alguns, eu falei apenas de John Wycliffe, falei de John Hus, falei de Jerônimo de Praga, falei também sobre Jerônimo Savonarola, e ainda faltou os valdenses, viu? Poderia falar dos valdenses, mas enfim, tá aí. Não sei se respondeu a sua pergunta, mas está aí, certo? E a gente pode voltar em outro vídeo, para não ficar tão longo, falando sobre a continuidade dessa história, tá bom, pessoal? Pessoal, se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, vá lá, clica no sininho para receber as notificações e é isso aí, ok? Se você gostou, amém. Se você não gostou, amém também. E aí é assim mesmo, né? Vamos seguindo, tá bom? Deus abençoe, fica na paz, tchau, tchau.